Então, como é que funciona um trocador de calor para vapor nesse aspecto? Eu estava falando antes sobre a drenagem, sobre a alimentação de vapor. Então nós estamos entrando em um lado com água fria pela parte inferior e o nosso objetivo é sair com água quente pela parte superior. Como a gente faz isso? Injetando vapor no lado contrário. Então a injeção de vapor ela vai acontecer pela parte de cima e a saída de condensado pela parte de baixo. Qual que é a semelhança entre os dois lados? Os fluidos frios ficam na parte inferior do trocador e os fluidos quentes, por sua vez, na parte superior. E, obviamente, isso tem um motivo de ser assim e tem tudo a ver com a termodinâmica, com a transmissão de energia, com o comportamento dos fluidos, a mecânica dos fluidos dentro do equipamento. Então, qual que é a tendência do vapor? O vapor quente, como na tubulação, ele tende a ser mais leve, o vapor gás, e ficar na parte superior. Conforme o vapor gás quente está cedendo a caloria para a água fria, ele vai resfriando e vai decantando, vai condensando e vai sendo escoado para a parte de baixo do trocador de calor. Obviamente isso acontece em poucos segundos, não é uma coisa tão lenta assim quanto eu estou falando, então é um processo contínuo que fica acontecendo o tempo todo. Mas o vapor injetado, ele vai ceder a caloria, então vai decantar, vai condensar, ele vai sair pelo purgador, que é o purgador de boia, que no caso vai estar fazendo a drenagem contínua. Se eu tivesse um purgador termodinâmico, que era o exemplo que eu estava dando, o que vai acontecer? Eu vou reter o vapor dentro do equipamento, seja esse equipamento um equipamento encamisado, um equipamento com serpentina, um trocador de calor, uma autoclave, seja o que for. E esse vapor retido, ele vai se condensar, ele vai ir se condensando. E o purgador termodinâmico só vai liberar a partir de um certo momento aonde o disco interno do separador ele diminui a sua dilatação fazendo os disparos, ele faz essa eliminação de condensado de forma intermitente, então ele faz disparos aí de condensado. Isso faz com que a eficiência do equipamento, seja um trocador ou seja qualquer equipamento, seja muito reduzida e que a gente tenha que injetar mais vapor, além da pressão interna do equipamento acabar sendo superior. Então, em termos de eficiência, qual que é a melhor solução? Não só em termos de eficiência, mas também em termos de manutenção, de instalação, de espaço físico, trocador a placas com esse tipo de sistema de controle. Então, quais são os tipos de trocador que a gente pode utilizar? Vou falar dos três principais, que é os três que a gente mais usa e são mais usuais no mercado, que é o trocador de placas desmontáveis, o trocador gachetado, igual ao que está nesse processo aqui. Qual que é a vantagem? O trocador gachetado, se amanhã, por exemplo, esse pessoal, essa indústria precisar aumentar a produção de água, a gente pode redimensionar as válvulas e pode aumentar o trocador, aumentar as placas do trocador. Então, mantendo o mesmo trocador, apenas aumentando as placas, você vai produzir uma quantidade maior de água, um volume maior de água quente. Também a possibilidade da manutenção, então a substituição das placas, das gachetas, a limpeza. Esse trocador desmontável, ele permite uma manutenção muito fácil. Os outros dois trocadores mais usuais são o trocador casco e tubo e o trocador de placas brasadas. Então o trocador de placas brasadas, ele não permite a manutenção. No caso dele apresentar qualquer tipo de falha, o trocador de placas brasadas vai precisar ser substituído. A Danfoss tem também toda uma linha de trocadores brasados que são muito mais usuais em sistemas de refrigeração comercial. Então são os trocadores que você está vendo na tela nesse momento. Inclusive nós temos a pronta entrega, trocadores Danfoss de até 60 TR, então você pode encontrar conosco para aplicações em unidades, em chillers, para aplicações de refrigeração comercial. E o trocador casco e tubo, qual que é a desvantagem? A vantagem dele, uma das vantagens, é a grande robustez. Então você pode utilizar um trocador casco e tubo normalmente para pressões maiores. Se você precisar de uma água mais quente, o fluido for óleo ou uma aplicação muito específica, o casco e tubo pode ser uma boa solução. Mas, de maneira geral, para aquecimento de água, ele acaba sendo uma opção grande e tecnicamente ruim para fazer a manutenção. Então, para fazer a manutenção já é mais complexo,
você tem que desmontar, muitas vezes cortar, soldar, envolve muito mais processos na manutenção. Além de que o espaço físico necessário para a geração de um mesmo volume de água é muito maior, tendo aí um problema de instalação e projeto para ser resolvido dependendo do local onde a aplicação vai ser feita.